O espírito, a dedicação, tudo aquilo que experimentamos como espiritual é dedicado. Dedicado de que maneira? Concordando com tudo como é, sem diferenciações por meio de um julgamento. Derivo isso de uma linha de pensamento. Tudo que existe está em movimento. Esse movimento muda constantemente. Assim, tudo que é novo possui um começo, como se algo novo fosse criado a todo instante nesse movimento. Ao mesmo tempo, algo se encerra nesse movimento. Nele, tudo é simultaneamente novo e terminado. O que permanece constante nesse movimento? Apenas o movimento, mas não aquilo que o move. Então o que inicia esse movimento novamente a cada momento? Aristóteles, atingindo um ponto final com seu pensamento, falava de um motor inicial. Aqui surge a pergunta: o que é movimentado por esse primeiro motor? Existe algo que está presente perante ele, de forma que ele possa movimentar isso? Ou será que todo movimento é, a todo momento, um movimento criador que traz novamente à existência aquilo que move, mantendo-o nessa existência? Esse primeiro motor possui, ele próprio, uma existência? Ele pode possuir uma existência em nosso sentido? Como pode possuir uma, se antes dele e além dele não existe nada que movimente algo? Poderia então esse movimentador que tudo move penetrar por si só na existência? Ou permanece fora da existência da maneira como a compreendemos? Tenho consciência de que aqui eu o levo por um caminho que deixa para trás o nosso pensamento convencional. Todavia, apesar de o último de nossa existência ser inacessível, eu o conduzo um pouco mais adiante, mesmo sabendo que esse último permanece inalcançável. Essas tentativas de pensar além possuem um efeito profundo. Elas nos tornam humildes. Aqui, não há segurança. Há apenas o próximo movimento, um movimento criativo sem um objeto, sem um oposto e, mesmo SM, perceptível como movimento. Nós o percebemos mais perto ou mais longe, sem conseguir compreendê-lo. Nós o percebemos apenas como movimento, como uma referência sem firmeza. Nós o percebemos como espírito. Para onde vai a nossa dedicação em tudo o que fazemos? Em tudo o que experimentamos como vida? Em tudo o que experimentamos como humano e como amor? Ela vai para um nada infinito, sem um objeto e sem um fim. Ela vai além de tudo o que pensamos. Ela é isenta de substância, isenta de qualquer coisa na qual possamos nos apoiar e, mesmo assim, somos movidos em tudo a partir de outro lugar. O destino sempre estabelece um fim. A partir do fim de algo, faz surgir o novo, também provido de um destino que, após certo tempo, sela seu fim. Sendo assim, como lidamos com o nosso destino? Como lidamos com o destino de outras pessoas? E com o destino do mundo? E das religiões? Podemos intervir? Aquele que intervém sofre o mesmo destino. E quanto às forças do destino? Elas permanecem? Ou será que também seu destino as alcança após certo tempo? Essas forças do destino permanecem intangíveis para aquele que tenta entendê-lo, impotente perante ele, assim como qualquer outro. Nesse sentido, todo destino é um movimento. É um poder que, apesar de mover tudo, permanece oculto para nós. Você já deve estar se perguntando: o que fazem tais reflexões num livro sobre cura, que trata de saúde e de salvação com relação a doenças e outros destinos? Será que nos posicionamos, dessa forma, fora do alcance das forças do destino? Desejamos tomá-las pelos chifres e fazê-las curvar? Que tentativa tola! Seus movimentos são movimentos criativos, infinitamente inacessíveis a nós. Todavia, existem experiências espirituais que nos levam em seus movimentos de efeito curativo, em nós e em outros, se permanecermos em sintonia com os mesmos. A sintonia em sintonia com os movimentos do espírito, soltamo-nos. Em que direção poderíamos e deveríamos nos mover a partir de nós mesmos? Soltamo-nos de maneira centrada e desperta ao máximo. Como uma pena levada pelo vento, aterrissamos onde quer que ele nos leve. Sem nos mover para fora de nós, somos movidos.
Todavia, não sozinhos, mas com tudo que se move, ao mesmo tempo. Ao divergirmos dos movimentos de nossa boa consciência, do nosso medo de perder nossa segurança e o nosso direito de pertencer, neles estaremos presentes de uma outra forma. Ao pertencer somos carregados e levados, de forma diferente em todos os momentos. Como nos percebemos, dessa forma, levados por um movimento espiritual? Percebem-nos presentes sem preocupações, e mesmo assim, levados ao tempo certo por uma compreensão a uma ação de efeito curativo, surpreendente para nós e para os outros. A pergunta é, e a nossa liberdade? Ela ainda existe? Ela também é movida a partir de outro lugar? A resposta está na história a seguir. A liberdade. Um discípulo perguntou a um mestre, diga-me, o que é liberdade? Que liberdade? Perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Assemelha-se ao cavalo que, relinchando, derruba o cavaleiro, só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme. A segunda liberdade é o arrependimento. Assemelha-se ao timoneiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços em vez de subir no barco salva-vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao arrependimento. Assemelha-se ao caule que se balança com o vento e, por ceder onde é fraco, permanece de pé. Isso é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre retrucou, algumas pessoas pensam que são elas que buscam a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e busca através delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros porque está sempre sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas aquele que a deixa pensar ela concede, às vezes, uma certa liberdade de movimento. E, como um rio que carrega o nadador que se deixa levar, ela o leva até a margem, unindo sua força a dele. Meus aliados, em tudo aquilo que fazemos contamos com aliados ao nosso lado. Muitas vezes, pouco damos atenção à sua presença. Todavia, ao sermos salvos, como por milagre, de um acidente ou de uma outra situação perigosa, dizemos a nós mesmos e aos outros, foi o nosso anjo da guarda. Alguém vindo de uma área espiritual esteve ao nosso lado nos ajudando. Muitas vezes nos esquecemos dele e dizemos, sem levar a situação a sério, tivemos sorte. Assim, deixamos de reconhecer a presença de aliados ao nosso lado, presentes no momento em que poderíamos nos perder de nós mesmos. De onde vêm esses aliados? Estão a serviço de um poder superior? São colocados ao nosso lado por ele? Ou será que agem por iniciativa própria, como visitantes de outro mundo, por gostarem de nós? Porque sabem e podem mais que nós? Ou será que ambos se unem, eles e o poder superior, e agem juntos? Muitas vezes, nossos aliados vêm quando já não sabemos mais o que fazer. Eles vêm quando atingimos uma situação sem saída. Então, tomam-nos pela mão e nos afastam, sãos, de um perigo. Lembro-me que só pude sobreviver como soldado durante a guerra porque tive aliados ao meu lado. Naquela época, pensava na boa providência. Essa expressão se assemelha à expressão tive sorte, que coloca de lado o aspecto pessoal relativo ao fato de termos, realmente, um aliado ao nosso lado ou atrás de nós, que pousa sua mão sobre nós, protegendo-nos do perigo e salvando a nossa vida. Algumas pessoas também pensam e dizem, nesse tipo de situação, fui salvo por Deus, como se o próprio Deus tivesse intervindo. A pergunta é, podemos pensar e dizer algo assim, como se tivéssemos com ele uma relação pessoal, semelhante à que ocorre entre duas pessoas? Qual seria aqui o efeito? Essa ideia possui alguma força? Ou é prepotente? Já diferente é a ideia segundo a qual possuímos aliados, até mesmo um em especial, que permanece ao nosso lado, apesar de superior a nós. Quando percebemos diversos aliados ao nosso lado, alguns estão mais próximos, outros mais longe. Talvez sejam responsáveis por áreas diferentes, nas quais precisamos de ajuda especial. Por exemplo, em uma cura. Alguns curandeiros bem-sucedidos estão em sintonia direta com tais aliados. Perdem sua consciência comum,
como se estivessem possuídos por uma outra pessoa, capaz de curar outros de uma forma impossível para o curandeiro sozinho. Depois despertam e retornam à sua consciência pessoal. Muitas vezes sabem o nome do curandeiro que se aliou a eles. Muitas vezes, trata-se de alguém que, durante sua vida aqui, já havia sido um curandeiro. Tais aliados dão seguimento à sua vida de curandeiro através de outros, aliando-se aos mesmos, prosseguindo a serviço da vida, com amor. Por que estou falando sobre tudo isso? Ao nos abrirmos para essa dimensão de nossa existência, pedimos ajuda aos nossos aliados, quando não sabemos como prosseguir, pedindo aos mesmos que nos mostrem. Como? Muitas vezes imediatamente, ao nos atrevermos a fazer algo que não nos parece possível com as nossas próprias forças. Mesmo assim, olhamos ao mesmo tempo para além deles, para o que está por trás deles, para seus aliados e para o poder criativo ao qual todos eles servem. Curvamo-nos diante dele, sabendo que a salvação encontra-se exclusivamente em suas mãos. O momento como entramos em sintonia com os movimentos criativos do Espírito. Entramos em sintonia com eles a cada momento. Cada movimento do Espírito pensa e quer aquilo que se movimenta, a cada momento, de forma ampla e nova. Não há como imaginarmos esse movimento de outra forma. Isto é um dos lados, ao compreendermos o que significa o fato de existirmos apenas devido ao fato de sermos colocados e mantidos em movimento por esse poder criativo a cada momento, juntamente com tudo aquilo que se movimenta em nós e à nossa volta. A pergunta é: será que nos permitimos experimentar, em nossos sentimentos mais íntimos, o que significa penetrar a existência de forma completa e nova a cada momento? Será que nos permitimos nos percebermos nascidos novamente a cada momento? Será que nos permitimos, a cada momento, vir a existir novamente? Mas isto, apenas isto, significa acompanhar o Espírito, estar totalmente presente a qualquer momento. Existe uma pressa por meio da qual desejamos passar na frente dos movimentos do Espírito? Existe ainda uma preocupação ou precaução? Existe ainda um apego a algo que terminou junto com o momento que deixamos para trás? Existe um centramento interno mais professor Wanguindo que o de momento em momento? Existe uma vida mais plena e uma alegria mais ampla que a do momento? O que acontece com o nosso corpo e em nossos sentimentos? Que silêncio profundo nos carrega? Quão despertos nos percebemos? Quão dedicados a tudo? Quão preenchidos? Mostro-lhes essa vida a cada momento por meio de uma história. À plenitude um jovem perguntou a um velho: o que distingue você, que quase já era, de mim, que ainda serei? O velho respondeu: eu fui mais. De fato, o novo dia que nasce parece ser mais do que o velho, pois este já foi antes dele. Contudo, embora esteja nascendo, só pode ser o que já foi, e tanto mais será quanto mais tiver sido. Como outrora o velho, em seu tempo, ele também sobe a prumo para o meio-dia, atinge o zênite antes do pleno calor, e parece demorar-se no alto, quanto mais tempo melhor, até que declina para o poente, como que arrastado por seu peso crescente, e só se completa quando, como o velho, tiver sido plenamente. Porém, o que já foi não passou, permanece por ter sido, atua, embora tenha sido, e através do novo que o sucede torna-se mais. 6 litros, pois, como uma gota redonda de uma nuvem que passou, o que já foi mergulha num oceano que fica. Somente o que jamais chegou a ser porque apenas o sonhamos, mas não vivemos, pensamos, mas não fizemos, apenas rejeitamos, mas não pagamos como preço por aquilo que escolhemos. Somente isso passou, disso, nada nos resta. O Deus do momento oportuno nos aparece, portanto, como um jovem com uma franja na frente e uma careca atrás. Pela frente, podemos agarrá-lo pela franja, por trás, agarramos o vazio. O jovem perguntou: que devo fazer para vir a ser o que você foi? O velho respondeu: seja. Assim, viver a cada momento também significa concordar a cada momento. E onde fica a felicidade? Onde fica a alegria? Onde ficam os prazeres do amor? Onde fica toda a vida? Eles ficam no movimento do espírito, agora.
A alegria do Espírito segundo a Bíblia, após criar o mundo em 6 dias, Deus descansou no 7º. Ao vislumbrar o que havia criado, achou muito bom. Também poderíamos dizer que ele se alegrou diante de sua criação. Estas são imagens humanas. Contudo, exercem um certo efeito sobre nós ao nos sensibilizarmos com elas a cada momento, pois, a cada momento, algo criativo e arrebatador é alcançado em nós e no mundo. Esse espírito criativo se alegra a cada momento, mais uma vez uma imagem puramente humana, com relação a tudo que alcançou nesse momento. Essa alegria é uma alegria eterna. Em sintonia com esse movimento, essa alegria também nos envolve. É uma alegria nova e eterna, diferente e nova a cada momento. Nela tudo se alcança a cada momento. Trata-se da alegria da vida. Ela prossegue a cada momento. Dentro dela somos levados, carregados, de plenitude em plenitude, novamente a cada momento. Essa alegria irradia. Ela é o reflexo de um sol eterno que nasce continuamente, trazendo continuamente vida nova e brilhando continuamente, e nós com ele. A humildade envolvidos pelos movimentos do Espírito, podemos desejar algo mais que vá além deles? Tais movimentos não são completos a cada momento? O que significa humildade aqui? Humildade pode significar menos? Será que significa exatamente o oposto? Humildade significa tudo, a cada momento. Humildade é a sensação de plenitude a qual nada pode ser acrescido, com exceção do momento seguinte, pleno como o anterior e, ao mesmo tempo, novo. Como sentimos essa plenitude? Nós a sentimos em nossa calma centrada. O que se poderia acrescentar à mesma? Trata-se de tomar tudo ininterruptamente da forma como é, com uma alegria ininterrupta com relação a isso, uma alegria continuamente nova. É a entrega máxima a um movimento criativo ininterrupto, tornando-se um em tudo com ele. A paz surge quando tudo que era oposto atinge a calma, criativamente, pois tudo é levado junto no movimento em que os opostos servem um novo que está por vir. A paz é a calma em movimento. Dessa forma, experimentamos a paz do coração como um movimento de dedicação àquilo que finalmente se reuniu, que foi levado e conduzido pelo mesmo movimento criativo. Com essa paz no coração, sentimos-nos em paz com os opostos dentro de nós. Em paz com os opostos do passado e do futuro. Em paz com os opostos do sexo. Em paz, esses opostos tornam-se criativos dentro de nós, num movimento que concede uma nova paz diariamente. A pequena paz em nós se antecede à paz à nossa volta. Ela a prepara. Ela se torna um movimento curativo que fecha feridas antigas. Um movimento que une, criativamente, elementos que necessitam uns dos outros e que permanecem independentes entre si. A paz é o retorno ao começo em comum, à fonte em comum. Ela retorna do céu para a terra comum, a mãe original de tudo que vive sobre ela e que, da mesma forma como dela veio, ao seu seio retorna. Também sobre este assunto contaria uma história de paz. À volta alguém nasce dentro da sua família, da sua pátria, da sua cultura e, já desde criança, ouve falar de seu modelo, professor e mestre, e sente o mais profundo desejo de tornar-se e ser como ele. Junta-se a pessoas que partilham de seus ideais, disciplina-se por muitos anos e segue seu grande modelo até tornar-se igual a ele, até que pensa, fala, sente e quer como ele. Acredita, entretanto, que ainda lhe falta algo. Assim, parte para uma longa viagem, buscando transor talvez uma última fronteira. Passa por jardins antigos, há muito tempo abandonados. Apenas as rosas selvagens ainda florescem e grandes árvores dão frutos todos os anos. Porém, caem esquecidos no chão, pois não há quem os queira. Daí para a frente, começa o deserto. Ele é logo cercado por um vazio desconhecido. Para ele todas as direções se confundem e as imagens que esporadicamente surgem diante dele são logo reconhecidas como vazias. Caminha ao sabor de seus impulsos. Quando já havia perdido, fazia-me muito tempo, a confiança nos próprios sentidos, a vista diante de si a fonte.
Ela brota da terra e nela imediatamente se infiltra. Porém, até onde a água alcança, o deserto se transforma em paraíso. Olhando em volta, vê dois estranhos se aproximando. Tinham procedido exatamente como ele, seguindo seus próprios modelos até se tornarem iguais a eles. Partiram, como ele, para uma longa viagem, buscando transpor talvez uma última fronteira, na solidão do deserto. E, como ele, encontraram a fonte. Juntos, os três se curvam, bebem da mesma água e acreditam que estão perto de atingir a meta. Depois, dizem seus nomes: meu nome é Gautama, o Buda. Meu nome é Jesus, o Cristo. Meu nome é Maomé, o Profeta. Então chega a noite e acima deles brilham como sempre as estrelas, infinitamente distantes e silenciosas. Os três se calam e um deles sabe que está mais próximo do grande modelo como nunca. É como se pudesse, por um momento, pressentir o que ele sentirá quando conheceu a impotência, a inutilidade, a humildade. E como deveria sentir-se, se conhecesse igualmente a culpa. Na manhã seguinte ele retoma, escapando do deserto. Mais uma vez, seu caminho leva por jardins abandonados, até que chega a um jardim que lhe pertence. Diante da entrada está um velho homem, como se estivesse esperando por ele. Ele diz: quem vai tão longe e encontra, como você, o caminho de volta, ama a terra úmida. Sabe que tudo que cresce também morre e, quando acaba, nutre. Sim, responde o outro, eu concordo com a lei da terra. E começa a se cultivá-la. O amor do Espírito em nossa alma, o amor desempenha um papel crucial para nossa felicidade. Ao mesmo tempo, ele é um movimento fundamental que leva a doenças graves e à morte precoce. Esse amor é sentido por nós. Ele nos faz agir para melhorar algo de acordo com o nosso desejo mais profundo, não importando o preço. Esse desejo profundo é o desejo da segurança de poder pertencer à nossa família. Por essa segurança estamos dispostos a colocar tudo em jogo, até mesmo nossa saúde, nossa vida e nossa felicidade. Esse amor é sentido, mas, no fundo, trata-se de um instinto de sobrevivência. Esse instinto ultrapassa as fronteiras da vida de nosso corpo. Com esse instinto, desejamos sobreviver como membro de nosso grupo, mesmo para além de nossa morte aqui. Para que servem, por exemplo, aquelas celebrações através das quais desejamos trazer os mortos para o presente de nossa família? Para que servem os empenhos de tantos para serem lembrados após a morte? Em ambos os casos, trata-se do impulso de continuar pertencendo ao nosso grupo após a morte, quase como se eles e nós fossemos continuar vivos. Como é o amor do Espírito em comparação com esse amor? Podemos comparar esse amor com o amor da alma e seus impulsos? Podemos senti-lo da forma como sentimos esse outro amor a todo momento? Por exemplo, nos movimentos da consciência? Por exemplo, nos julgamentos com os quais, em sintonia com a nossa consciência, diferenciamos entre o bom e o mal? Com os quais nos afastamos do mal e de suas consequências, pelo amor ao bom? Banindo-o de nossas vidas e desejando torná-lo inofensivo? Tanto como coisa quanto nas pessoas que, de acordo com a nossa boa consciência, consideramos sem direito de pertencimento, pois representam perigo e ameaça à nossa família e GRUPO. Quais são as diferenças entre o amor do Espírito e esse amor? 1. O amor do Espírito é uma postura. É dedicado a tudo tal como é, simplesmente por existir. 2. O amor do Espírito não possui um julgamento por meio do qual decide se algo deve ou não deve estar presente. Se algo está presente, foi pensado da forma que é por um espírito criativo e, dessa forma, é amado por ele tal como é. 3. Quando somos envolvidos pelo amor do Espírito, ele se alegra com tudo que está presente, da forma como está presente. 4. O amor do Espírito é, fundamentalmente, uma postura que apoia tudo tal como é. Ele deseja bem a tudo e a todos. 5. O amor do Espírito é um amor criativo que permite a todos tomar o lugar reservado a si e defendê-lo. Ele deseja que estejam lá tal como são. 6. Para o amor do Espírito, não existe a pergunta sobre algo poder ou não poder estar presente.
Para ele, tudo e todos fazem parte, nós também, assim como somos. Quais são as consequências do amor do Espírito em nossa postura diante de tudo? 1. Concordamos com tudo. 2. Concedemos a tudo o seu tempo determinado. Não sejamos prolongar ou encurtar esse tempo. 3. Não retiramos ou acrescentamos algo a nada com o objetivo de melhorá-lo. Tudo é trazido à existência a partir de outro lugar e nela mantido exatamente tal como é. Pode esse amor ser sentido? Ou está puramente em existência com o outro? Uma existência que concorda com ele, incluindo a concordância conosco, da forma como existimos, e a concordância com o tempo vinculado à nossa existência. Para o amor do Espírito não há maior ou menor nível de pertencimento. Para ele, não existe direito maior ou menor pertencimento. Para ele, nada vai além da existência. O amor do Espírito permanece sempre num movimento criativo. Em sintonia com o mesmo, concordamos com esse movimento. Deixamo-nos levar por ele, não importa para onde nos leve ou para onde leve outras pessoas. Nesse movimento, ele está lá com todos e a todo tempo. A consciência espiritual, como reconhecemos se estamos nos movimentando em sintonia com o amor do Espírito? Ficamos tranquilos no interior e até no extremo exterior. É quando desejamos algo diferente desse movimento que ficamos inquietos. Assim que ficamos inquietos, sentimos-nos abandonados pelo amor do Espírito. Nosso caminhar criativo ao lado dele é interrompido, pelo menos em nosso sentimento. Todavia, nem nós nem aquilo que existe em nós podem ser excluídos dele. Somos mantidos no amor do Espírito com uma consciência própria, por meio da qual percebemos, a todo tempo, se estamos em sintonia com ele. Diferentemente da consciência que sentimos como culpa e inocência, sentimos a consciência espiritual como calma ou inquietude. Às vezes, sentimos essa inquietação dolorosamente. Quanto mais nos desviamos da dedicação a tudo da forma que é, mais dolorosamente a sentimos. Essa consciência nos mantém no caminho. Embora não sintamos de maneira alguma o amor do Espírito em nós como amor, uma vez que é espiritual, ele é sentido por outros de forma benéfica como amor. Eles se sentem acolhidos e bem na presença daqueles que o irradiam. Próximo a ele tudo pode ser como é. A paz, o amor do Espírito traz paz. É um amor curativo, pois nele se interrompem as rejeições e a exclusão daquilo que é diferente de nós. Ao mesmo tempo, termina a influência dos campos espirituais que se fecham e excluem o outro. Tudo pode ser percebido da forma que é. Nada precisa ser escondido, pois, nesse amor, todos permanecem embaixo. Nele ninguém é superior ou melhor, inferior ou ruim. Todos são queridos da mesma forma por esse amor criador. Cada um é querido com o seu destino, da forma que é. É querido completamente com ele. Completamente em unidade mais profunda como foi, como é e como vem. O que, afinal, significa o amor do Espírito? Significa existência pura com todas as outras coisas que existem. Puramente aí com elas, completamente aí, criativamente com elas aí, sempre renovadamente aí, com amor aí. Aditamento talvez eu tenha, ao falar sobre o Espírito, dado a impressão de saber algo sobre ele. Todavia, o Espírito e o espiritual permanecem mistério para mim. Permanecem inacessíveis a nós em todos os aspectos. Em tudo aquilo que falei sobre o Espírito, meu olhar voltou, se pouco para cima, como se houvesse algo a ser investigado aí. Meu olhar voltou-se sempre para baixo, para aquilo que é perceptível aos nossos sentidos e aos nossos sentimentos. Entretanto, essas reflexões levam a uma outra abordagem sobre o tema da cura. Tudo aquilo que necessita de cura e tudo aquilo que traz a cura é levado por um movimento diferente daquele que nos torna doentes e restringe ou encurta a nossa vida. Para onde se dirige então o nosso olhar quando precisamos da cura? Ele se desloca da estreiteza de nossa consciência para uma outra amplidão. Entramos, em nosso sentimento, em contato com um movimento criativo, que reúne aquilo que se opunha.
Essa reunião conciliadora de tudo que se excluía é a cura no sentido amplo e profundo. Os lugares de onde vem e para os quais nos leva esse movimento não são revelados ao nosso pensamento, nem ao nosso sentimento. Que sentimento é esse? É um sentimento de concordância conosco mesmos, com os outros e com o mundo em que vivemos, tal qual ele é. De onde vem esse movimento? Para onde nos leva? Isso não nos é revelado. Porém, para falarmos desse movimento, precisamos de uma palavra. Chamo esse movimento de movimento do espírito. A palavra espírito diz realmente algo? Ela diz algo que vai além do efeito que produz? O que resta dela? Apenas um movimento que cura quando nos entregamos a ele. Trata-se de um movimento que traz à luz algo novo, de maneira curativa e espiritual, pois está em unidade máxima com tudo, da forma em que se apresenta. Então, onde começa a cura? Ela começa no espírito. O que em nós é alcançado primeiro por esse movimento do espírito? Geralmente é a alma. Ele cura e purifica a alma. Às vezes também alcança diretamente o corpo. Na maioria das vezes, contudo, através da alma. Podemos separar esses movimentos da alma, do espírito e do corpo? Não são eles, afinal, o mesmo, tornando-se um em tudo nesse movimento? Onde é que eles se tornam um? Lá, onde eles começam, no espírito. Meditação. Deixamo-nos envolver por um movimento do espírito. Envolvidos por ele, concordamos conosco da forma que somos e concordamos com tudo que pertence à nossa vida desde o começo. Concordamos com a nossa mãe e com o nosso pai. Concordamos com as circunstâncias que os reuniram. Concordamos com o seu amor, da forma que foi possível para eles. Concordamos com a beleza e com a dificuldade que pertencem à nossa vida e através das quais nos tornamos o que somos. Ao mesmo tempo, sentimos o efeito dessa concordância em nosso corpo. Algo se modifica nele na direção da cura? Algo se torna mais leve? Algo se torna mais amplo? Algo se torna mais calmo e silencioso? Em seguida, concordamos com todos aqueles que pertencem à nossa família, mesmo os excluídos e esquecidos. Concordamos com todos os que suportaram um destino pesado e todos os que tiveram de assumir algo pesado de outros. Também, concordamos com aqueles de quem isso foi assumido, independentemente das circunstâncias que levaram a isso. Concordamos com as vítimas e os agressores, sem fazer distinção entre eles. Concordamos com o grupo a que pertencemos com a nossa família. Concordamos com a cegueira a que foram submetidos ao considerar um ou diversos indivíduos mais importantes que outros, excluindo-os de sua concordância e de seu amor. Concordamos com os doentes e deficientes, com os que morreram precocemente, até mesmo, com os que não nasceram. Damos a todos eles um lugar em nossa alma com amor. Em seguida, deixamo-nos envolver por um movimento do espírito, por um movimento criativo, novamente a cada instante. Em concordância com esse movimento, deixamos para trás para sempre tudo aquilo que já foi. Nossa culpa, nossos fracassos, tudo aquilo que tenha nos machucado ou a outros. Permitimos que esse movimento do espírito nos traga a existência renovadamente a cada instante e nos mantenha nela, diferente e mais puro a cada momento. Mais puro com mais ao invés de menos, pois concordamos de forma pura, para além de nossos medos, para além de nossa culpa, para além das intenções com as quais intervimos nesses movimentos, desejando desviá-los para uma direção diferente da que nos é indicada por eles. Então se diluem as nossas distinções convencionais entre corpo, alma e espírito. Em tudo aquilo que ocorre em nós e conosco, sentimos-nos levados, sem prever para onde esse movimento nos leva, para um lugar diferente e novo, onde nos sentimos sãos, curados e curadores, preenchidos e completos, amados e amando, em movimento e parados, inteiros em tudo e com tudo.